Salve, salve, meus amigos do Brasil! No ar mais uma edição do Sem Retranca para você, no FM 98.7 e também nas mais diversas plataformas digitais da Bandeirantes. E que alegria! O convidado hoje é do povo. O povo está no Sem Retranca da Bandeirantes. Que alegria poder te receber aqui, Fernando. Salve, como é que você tá? Tudo bem? Salve, meu amigo. Muito feliz de estar aqui com você, depois de tantos anos, né? É uma alegria, um privilégio poder ser entrevistado por ti. Vamos bater um papinho aqui bonito, falar de coisas bonitas que a gente viveu aí no passado. Me diga uma coisa, ó, olha que marca bonita. Sem Retranca, né? O nome do podcast, um produto da Bandeirantes que ganha a plataforma do YouTube. Por isso te faço um convite. Siga nossas redes sociais, no Instagram, @Rádio Bandeirantes Goiânia, no TikTok, @Rádio Bandeirantes Goiânia, no X ou no Twitter, como queiram, @Rádio Bandeirantes Goiânia. Acesse o site www.radiobandeirantesgoiania.com.br, baixe o aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia na palma da sua mão, no seu iOS, no seu Android, para que você possa acompanhar todo esse bate-papo, esse conteúdo com o Fernando Regis, né, que por 17 anos esteve no futebol europeu. Você gostava de jogar na retranca? Ah, Juliano, eu sou aquele cara que gosta de um time equilibrado. Não gosto de ter o time muito aberto, mas também não gosto de tomar muitos gols, né? Mas também não gosto de ficar só atrás. Então é um time que não é retranca, se mantém bem posicionado, mas tem que atacar também, né? Tem que contra-atacar. O papo a partir de agora é sem retranca. Então vamos, sem retranca. Fernando, é verdade que você quase foi parar na equipe do Goiás? Me conta essa história. Essa história... Você me contou isso lá em Londres, ou melhor, em Manchester, na Inglaterra, quando você me recebeu na sua casa. Você quase parou no Goiás? Como é que foi essa história? Te contar aí desde o começo como é que foi. Na verdade, eu vim fazer um teste no Vila, né? Em 2004, e acabei passando no teste. O pessoal me chamou e falou, Fernando, você passou no teste, mas você pode voltar para Alto Paraíso e depois você faz o retorno e a gente vai te colocar aqui no clube. Aí meu irmão já estava em Goiânia, já conhecia os bastidores do futebol. Meu irmão falou, pô, você passou. Se você passou, isso tem que deixar você aqui já. Eu falei, mas ele falou que eu ia voltar. Ele falou, não. Eu fui treinado pelo o Wildemar e o Wildemar te viu no treino. Ele estava lá no treino. E falou, ele quer que você vá lá no Goiás, na escolinha do Goiás. Aí eu falei pro meu irmão, mas eu já passei aqui. Ele falou, não, vamos lá. Aí eu fui, treinei um dia ou dois, só que o Vila Nova ficou sabendo. E aí me chamou e falou, Fernando, você quer ficar aqui? Eu falei, tudo que eu quero é ficar aqui. Aí a partir daquele momento eu entrei para dentro do centro de treinamento do Vila, do CT lá, do Oba, e nunca mais saí. Aí começou a minha história. Que bacana, que história. Então o Idemar chegou a te dar um treino na base do Goiás. Não era, na verdade, não era nem a base do Goiás, era uma filial, né? Que tinha lá no Garavelo, longe. Eu saía lá do... Meu irmão ficava lá ali no setor sul. Sim. E a gente saía de lá, acho que pegava 2 ônibus e chegava até o Garavelo. Eu não lembro, era uma filial, não chegou a ser o Goiás, entendeu? Mas aí ele sabia que ele ia treinar o juvenil do Goiás. Por isso que ele falou pro meu irmão. Que depois, quando eu já estava no Vila, jogando no juvenil, ele era o treinador do Sub-17 do Goiás. Caramba, que loucura. Aí você desembarca no Vila. Você desembarca no Vila, né? E como é que é a sua chegada no Vila? Como foi a sua chegada no Vila? Você consegue reviver essa chegada sua no Vila, no Anésio Brasileiro Alvarenga, do alojamento, passando ali pelo Gabola, né, onde você tinha a oportunidade, às vezes, de poder fazer um lanche com aquela geração maravilhosa, com aqueles jogadores maravilhosos, né, de quando você despontou para o futebol, chupando manga também no pátio, né, porque você nunca deixou de ser simples também. Por isso, além de ser um grande jogador, também um grande homem, um grande ser humano. Você consegue reviver a sua chegada, o primeiro momento no Anésio Brasileiro Alvarenga, como foi? Demais. Eu me lembro, Juliano, quando eu estava em Alto Paraíso ainda, eu tinha 14 anos, meu irmão jogava aqui, num clube que era Atleta de Cristo. E meu irmão jogava e eu perguntava como é que é lá em Goiânia e tal. E ele falava, pô, eu gosto muito do Vila. Eu falava, eu gosto dele. Ele falava assim, tem jogadores lá, Luciano tá despontando, o Leonardo, são bons jogadores. Então eu imaginava na minha cabeça, acho que um dia eu vou chegar lá também. Entendeu? Então, quando eu consegui entrar no centro de treinamento do Vila, que eu comecei a treinar mesmo, que eu ficava lá no CT, eu falava, agora, meu amigo, agora é o meu momento. Aqui pode entrar quem for aqui, mas a minha vaga ninguém vai tirar. Entendeu? Então, eu lembro de todo esse processo. É claro que é difícil, vai chegando jogadores bons, com qualidade, mas você sabe que aquele momento, aquela oportunidade, talvez você não tenha outra.
Então era ali, quando eu entrava ali dentro do campo do Vila, dava tudo, né? Era a minha única oportunidade, era o meu momento, por saber que grandes jogadores passaram por ali e às vezes nem chegaram em grandes clubes. Então isso tudo foi um processo muito bom para me ajudar a manter sempre nesse alto nível que eu tive 17 anos na Europa. Interessante. A gente tá batendo papo aqui com o Fernando Regis, revelado pelo Vila Nova lá em 2005, né? E construiu toda a carreira dele na Europa. Aliás, ele sabe o que é ser campeão. É um multicampeão, mas já já a gente vai falar mais dessa história vitoriosa como jogador de futebol. Fernando, o que o jogador, o que o multicampeão passa para chegar até onde você chegou? Que dificuldade, o que falta, né? Porque ser jogador de futebol, muita gente às vezes olha só o resultado final, né? A carreira do jogador consagrada. Mas o que você passou? Posso contar a história desde o começo? Toda. Sem retranca? Sem retranca. É da Bandeirantes, então mas é seu. Não, Juliano, ali em Alto Paraíso é muito difícil, é uma cidade muito distante, né? Tá mais perto de Brasília, tá 3 horas de Brasília. E quando eu fui fazer teste, eu fiz teste no Vila, a primeira vez, em 2003. Acabei não ficando, né? E aí depois a gente foi fazer teste no Gama e eu acabei passando no Gama. Então fiquei 6 meses no Gama e eu me lembro que a gente só almoçava e jantava. E a gente tinha que andar 5 km para treinar e 5 km para casa. Então todo esse processo, você já sai cansado de casa, só tem um almoço, não tem alimentação, você come uma vez. Então isso tudo faz parte do processo. É porque as pessoas veem a gente já, o Fernando já europeu, que jogou, mas esses bastidores, né, ninguém sabe. Então é bom a gente falar sobre isso. Foi um processo difícil. Aí depois eu chego ao Vila Nova, depois desse processo, chego ao Vila Nova. E dentro do Vila Nova, a Leila que está aqui, que me acompanha sempre, eu sou muito grato a ela porque ela me ajudou bastante nesse processo, porque no Vila Nova a gente tinha almoço e comida até sábado. Domingo a gente não tinha nada, entendeu? Era fechado o refeitório para descanso das pessoas, né? E nisso a gente não tinha dinheiro, eu não tinha ajuda de custo, não tinha nada. E aí a gente chegou nela e falou, Leila, pô, a gente aqui... Teve um dia que a gente empurrou a porta do refeitório para pegar uma bolacha, que não tinha o que comer. Então, quando a gente fala, comeu manga mesmo. É a realidade que a gente tinha naquela época. E aí, acabou que a gente falou com a Leila falou com o clube, e aí eles liberaram marmita pra gente. Então, a gente ia no restaurante, buscava marmita, e aí tinha a refeição do domingo. Mas passamos uma dificuldade, um perrengue grande. Esses bastidores é bom que as pessoas saibam, para que não é só o jogador multicampeão, o que tem é milionário, não. Todo esse processo eu passei e não é fácil, é muito difícil. Mas isso tudo também faz você dar valor a cada detalhe, a cada coisa, né? Você tá lá na Europa, você dá valor a cada coisa que você come. Você foi lá na minha casa, você sabe como é que eu sou, sim, entendeu? Então, pequenas coisas eu valorizo bastante. Me conta uma coisa, em algum momento, dada a dificuldade do início, do processo de formação, você pensou em ficar pelo caminho? Porque assim, a gente vê o que tem de Fernando em base, né, jogando, o que tem de bons jogadores, e às vezes não consegue ter essa oportunidade. Em dado momento você pensou, pela dificuldade, em ficar pelo caminho? Poxa, não dá, eu vou seguir outra vida. Pensei várias vezes, Juliano, várias vezes. Principalmente quando a gente perdia jogos, né? A gente perdeu, eu lembro uma vez a gente perdeu um jogo pro Atlético, perdemos 3-0. Eu tava no juvenil ainda. Eu falei, eu não posso perder pro Atlético, cara. Eu perdi pro Atlético 3-0. Eu não acho que eu não vou virar jogador. O que eu tô fazendo aqui? Mas só quando eu imaginava que lá no Vila eu comia do bom e do melhor, eu ia voltar para casa, eu não ia poder comer o que eu queria, aquele já me falava, como é que eu vou voltar para casa? Eu vou dar mais despesa para minha mãe, que já tem dificuldade, se eu tô tendo uma oportunidade dessa. Então eu pensava, né, eu tenho que vencer aqui para dar uma vida melhor para minha família. Eu não posso ser mais um peso, entendeu? Então isso tudo me fez lutar, pelejar por tudo que tinha, entendeu? Passei por cima de tudo, passei por muitas dificuldades na minha vida, nada foi fácil. Eu fui um desbravador, né? Porque em Alto Paraíso não existia jogador e não existe. Na Europa eu cheguei sozinho com 19 anos, num processo, não tinha empresário, não tinha nada. Então isso tudo é muito difícil, é muito complicado. Você tem que negociar um contrato seu com 19 anos, 20 anos, e acaba que isso tudo você vai desbravando, vai aprendendo. Então, por todo esse processo, foi muito complicado. Mas hoje eu sou feliz porque em tudo isso me fez crescer bastante, né? Mas era bom se você tivesse uma ajuda, alguém que pudesse te auxiliar, né? E eu não tive que realmente desbravar tudo. Muito bem, mensagem importante do Fernando Regis.
volante, que por último estava no Sevilha, mas trabalhou no Manchester City com o Pep Guardiola, melhor técnico do mundo. Galatasaray foi campeão, na Turquia também. No Porto, ele é ídolo. Já tem uma história para te contar no Porto. Acho que te reportei ela também lá em Manchester, na Inglaterra, durante um jantar onde você me recebeu na sua residência. Fernando, você trouxe família. Você tinha proposta do Vasco lá atrás, penso também que do Palmeiras, porque me lembro do seu nome também na equipe do Palmeiras. Estava praticamente acertado com o Internacional, né, com um salário lá nas nuvens. E aí você desembarca no Brasil, tira um tempo para descansar, e aí eu te pergunto, o Vila é o novo clube do Fernando Regis. O que deu na sua cabeça? Juliana, é difícil quando você sai de um clube europeu e você recebe a abordagem de clubes grandes do Brasil. Só que o pessoal, quando me abordaram, eu falei para eles, olha, eu preciso de um tempo, eu preciso ir em Goiânia, eu preciso ver a minha família para depois decidir. Eu não quero decidir nada antes. O pessoal, ok, vai e depois você decide. E eu sabia que era muito difícil eu sair de Goiânia. Eu falei, eu vou para lá e eu falei para minha esposa, olha, o pessoal tá procurando, tem vários clubes procurando, mas eu tô saindo do Sevilha, tô deixando meio ano de contrato para trás, é para ir para casa. Eu quero ir para casa. Só que você não deixa de escutar as pessoas, né? Até por educação e tudo. E quando eu cheguei em Goiânia, que eu vi minha mãe, meu pai, minha família, tudo, que eu recebi a abordagem, assim, foi depois já, do Vila Nova, eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo, cara. Meus primos me perguntando, você vai pra onde e tal? Eu falei, eu vou ficar em Goiânia. Eles, mas vai jogar? Eu falei, ainda não sei, mas eu quero ficar em Goiânia. E aí quando eu recebi a abordagem do Vila Nova, eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Vou ficar no Vila, no clube que eu apareci pro futebol, o clube que me deu oportunidade, que me abriu as portas, que me ajudou. Um clube que tá no meu coração, que eu acompanho sempre, e estando em casa, é isso aí, cara, é isso aqui que eu quero. Depois do que o Vila passou ano passado, eu também sofri demais. Eu falo, quem sabe eu não posso ajudar o Vila. Pode não ser, mas eu vou tentar, vamos à luta. E aí então foi assim, foi esse processo de casa, né, processo de Vila Nova, tá em Goiânia, tá perto da minha família. Aí eu já tô 17 anos, né, Juliano, 17 anos longe de casa, já ganhei tudo que tinha para ganhar. Não vai ser eu indo ali pro Rio de Janeiro, ou ali pro Sul, ou ali para Belo Horizonte, que vai mudar a minha vida. Então, o que vai mudar a minha vida agora é estar perto da minha família, do meu pai, da minha mãe. A gente sabe que a vida é muito rápido, passa rapidíssimo, qualquer momento pode acontecer, a nossa vida é muito frágil. Então, a gente tem que aproveitar os melhores momentos. O que fica é isso, né? São os momentos. Você se emocionou durante a sua apresentação no Vila Nova, eu vi o Hugo Bravo, vi o Fabinho. Aliás, o Fabinho tem um trabalho muito importante na sua vida. Quem é Fabinho? Filho de Carlos Alberto Barros, um grande presidente do Vila. Assim como o Nilton Ferreira. Tive a oportunidade de acompanhar também a fala do Hugo Jorge Bravo, quando fala que você já é o principal jogador do Campeonato Brasileiro da Série B, se não for a maior contratação nessa janela de formatação do futebol brasileiro até aqui. Até porque você estava jogando na Europa. Você não estava encostado, você vinha jogando, você vinha de uma sequência. Né? Acompanhei também a fala do Décio Caetano e que bom. E aí eu te pergunto o seguinte, Fernando, essa decisão tem muito também com base na questão pessoal, na questão familiar, que é uma coisa que você valoriza muito? Bastante, Juliano. São 17 anos fora, né, cara? Eu vinha via minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, né? Que agora eu tô começando a ter contato novamente com os amigos, né? Isso tudo mexeu muito comigo. Então, você poder estar perto novamente da sua mãe, do seu pai, você poder fazer essa escolha, essa decisão, é porque já há 17 anos eu tive fora. Não, hoje eu posso decidir. Fala, não, hoje eu posso estar perto da minha família. Por que eu vou para o outro lado se hoje eu posso tomar essa decisão? Então passou muito por isso, né? Eu lembro quando eu saí do Vila Nova para o Porto, minha mãe, meu filho, você vai lá para o outro lado do mundo. Por que você não fica aqui? Que na época eu tinha proposta de clubes da Série A, né? E minha mãe, por que você não fica aqui, meu filho? Eu falei, mãe, todo jogador quer isso. Todo jogador quer ir para a Europa. Eu estou tendo a oportunidade de sair do Vila Nova diretamente para o Porto, um dos maiores clubes lá da Europa. Por que eu não vou? Aí só que chegou o dia de ir, Juliana, aí eu senti. Falei, o que eu tô fazendo, cara? Porque você imagina, você vai atravessar o oceano, você vai lá do outro lado do mundo sozinho. Então, aí hoje eu posso retornar
e tá perto da minha família. Agora é o momento de eu falar, não, já foram 17 anos, um dia eu saí lá atrás, tive que deixar a família para trás. Hoje é o momento de eu estar junto com a minha família novamente. Poder dar alegria para eles, deles acompanhar de perto, ir lá no Vila Nova, falar, pô, meu filho hoje tá aí jogando, tá aí, é o Vila Nova, é o clube que todo mundo lá em casa gosta. Então eu vim com esse objetivo também, de trazer alegria para eles, depois de tudo que a gente passou nesse processo com meus sobrinhos, né? Minha mãe, meu pai precisa disso, precisa voltar a ter alegria. E é o que eu venho tentar trazer para eles, é essa alegria. Quando eu falo que o Fernando é um grande marido, um grande pai, um grande amigo e um baita filho, é justamente por conta desse tipo de declaração. Talvez se eu tenha conhecido e talvez o Fernando tenha participado da apresentação e muita gente não viu ele nascer para o futebol como eu vi lá atrás, com essa dificuldade que você carregava na bagagem. E você acaba fazendo um movimento que ele é inverso, porque geralmente o jogador, ele volta para um clube, eu vou usar a expressão, mas assim, sem levar para o lado pejorativo, ele volta mais para o fim da carreira, mais para se despedir. Você está voltando só com 36 anos de idade, tem uma Série B de Campeonato Brasileiro, e a gente olha para o mercado, tem jogador experiente fazendo a diferença no futebol brasileiro. E você traz um contraponto muito interessante, eu gostaria que você discorresse sobre esse assunto. Você faz um movimento de deixar a Europa em alta e desembarcar no Brasil para vestir a camisa do Vila, que vai disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro, e o torcedor vai ver o Fernando jogar também no Campeonato Goiano, dentro de uma fase interessante ainda da sua vida. E mostra, futebol é só dinheiro, dentro do mundo que é só negócio, que é muito dinheiro, que a cifra é elevada. Você está fazendo um movimento contrário. Você parou para pensar nisso? Já parei, Juliano, já parei para pensar, né? Eu pensei, se o Vila Nova teve a capacidade de me colocar lá num grande clube, agora é meu momento de retribuir. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou sair do Sevilha e vou direto pro Vila Nova. Por que não? Claro que o pessoal em volta, né? Todo aquele pessoal que estava à minha volta achou aquilo, né? Não pode fazer isso e tal. Você foi chamado de louco? Algumas pessoas disseram, né? Você tá rasgando dinheiro. Por que você tá fazendo isso? Falei, cara, eu tô tomando uma decisão que é minha, é pessoal, entendeu? Isso é o que eu sou, entendeu? Então eu sei que tem muita gente que depende de mim e que queria que isso acontecesse, mas eu falo, não, mas é o meu momento. São 17 anos fora e eu preciso estar perto da minha mãe e eu preciso ser um ser humano agora, não preciso pensar em coisas materiais, eu tenho que pensar na minha família. E aí foi isso que me fez decidir por esse lado, estar perto da família. Não importa se o Vila Nova... O que o Hugo falou é verdade. Hoje não importaria se o Vila Nova estivesse na Série C, na Série D. Eu ia voltar pro Vila Nova. Você tá louco? Você voltaria mesmo? Voltaria pro Vila Nova. Eu queria estar no Vila Nova. Se eu vou ficar em Goiânia, eu não vou jogar em outro time, vou jogar no Vila Nova. Eu tenho que ser grato ao que o Vila Nova fez por mim. Eu, quando eu jogava no Vila Nova, não me faltava nada. Nunca me faltou nada. Quando eu falei pra Leila, nós não temos aqui para comer no domingo. Foi logo, eles resolveram aquilo. Entendeu? Tratamento de dente, preparação muscular, suplemento. Então isso tudo faz diferença. Você fala, se eu cheguei lá, se eu tive 17 anos em grandes clubes, joguei Champions League, fui um dos maiores jogadores goianos, ganhei o que ganhei, foi porque o Vila Nova também retribuiu lá atrás. Então vamos tentar retribuir novamente, né? Não só financeiramente, que o clube foi beneficiado financeiramente, mas vamos tentar retribuir isso dentro do campo. Fernando, você vem ganhando bem aquém de uma proposta do Internacional, de um Vasco. Quem te procurou, na verdade? Só pra gente ter uma noção. Juliano, no passado realmente teve procura do Vasco, do Palmeiras, né? Nessa agora já foi o Inter, Cruzeiro, né? O próprio Bahia. Então são clubes grandes, né? Clubes que jogam a Série A, mas o meu objetivo aqui não era nem clube, era o clube Vila Nova. Assim, ficar em Goiânia. Esse era o meu principal objetivo. E se é para ficar em Goiânia, é para jogar no Vila. E se o Vila tivesse numa Série C de Campeonato Brasileiro, você toparia o desafio? Toparia, eu tô deixando, né? E largaria Inter, largaria Bahia, do mesmo Vasco, do mesmo jeito que eu Palmeiras. larguei para jogar a Série B, largaria facilmente para jogar a Série C, sem problema nenhum. Você não acha que isso é a maior prova de amor? Que você mostra também que futebol não é só dinheiro. Dinheiro não é tudo no futebol. No mundo, né, em que gira muita coisa. Juliano, eu não posso, né? Por exemplo, vamos supor, se eu tivesse uma necessidade extrema, talvez, eu falar, mãe, pai, a gente precisa disso, não tem como. Como eu deixei eles para trás, né? Porque há 17 anos atrás eu tive que deixar. Por quê?
querer uma vida melhor. Mas hoje já seria ganância, né? É quando você fala em ganância, vou ser ganancioso, vou buscar mais dinheiro, mais. Você fala, e minha mãe e meu pai? Vou deixar isso pra trás, eles já têm uma idade, tá aí passando um momento difícil. Falei, não, é um momento de a gente se juntar, um momento de trazer alegria pra eles. Entendeu? Eu sou um jogador de futebol, eles se alegram em me ver jogando. Vamos fazer eles ir lá no estádio, ver um jogo, se alegrar, se emocionar, ver o que o filho deles faz, não só na televisão, mas ao vivo, sentir a emoção que o torcedor sente. Então esse foi meu principal objetivo de voltar para casa, de voltar para o Vila Nova. A gente tá batendo um papo aqui no Sem Retranca da Bandeirantes com o Fernando Regis, que por último estava no Sevilha, brilhou com a camisa do Manchester City de Pepe Guardiola. Já você vai contar mais do Pepe Guardiola, não vai? Vamos, vai. Ele é o melhor técnico do mundo hoje? Hoje em dia é o melhor técnico do mundo, sem dúvida. É? É. Me fala da sua chegada primeiro no Porto. Como é que foi chegar? Primeiro em Portugal, sua primeira base, depois de revelado pelo Vila na Copa São Paulo da categoria. Você lembra daquele time de 2005 da Copa São Paulo de Juniores? Lembro demais. Ficou marcado na memória, né, Juliano? Não tem como esquecer, não. Escala ele, deixa eu ver se sua cabeça tá boa. É fácil. Vinícius, lateral direito, Hugo, zagueiro, Vitão doido. Ronan, lateral esquerdo, Zezinho. Lembra dele, Zezinho? Demais da conta. Aí volante, eu, Alisson e Leandrão. Parecia o modelo, grandão. E na frente eram os mais badalados, né? O Luiz Ricardo, o Pedro Júnior e o Paulo Ramos. E o Paulo Ramos, finado Paulo Ramos, que nos deixou, né? Que jogava muito, tinha muita qualidade. Você tem contato com todo mundo hoje? Com alguns, não com todos, mas com alguns eu tenho. Ainda falo com o Joaquim, falo com o Hugo bastante, com o Pedro Júnior, o Jefferson, que também era lateral direito. Sim. E jogava também. O Tico, né, que era o Everton, que tá no Vila Nova ainda. O Everton. Esses aí. E Luiz Ricardo. Você não perdeu o laço com ninguém, né, daquela geração? Assim, a gente tem que se reunir mais, né, Juliano? Já alguns foram para um lado, eu perdi os contatos, né? Mas esses eu ainda tenho. Mas eu tô até falando com o Luiz Ricardo para ver se a gente se reúne, se junta todo mundo para a gente contar as histórias antigas, se alegrar, fazer um almoço, alguma coisa assim, né? Igual eu te falei, são 17 anos fora, cara. 17 anos você vem 20 dias e fica só dentro de casa com o pai e a mãe, não tem possibilidade de sair, de visitar ninguém. E hoje eu tô tendo essa possibilidade de voltar para casa, de chamar um amigo para poder comer, de ir num churrasco na casa de um amigo. Ver os meus filhos, brincar com os amigos. Meus filhos não tinham isso. Às vezes eu na Inglaterra chegava daqui de casa, eles brincavam com os primos. A gente chegava na Inglaterra e não tinha ninguém para brincar. Então eu ficava triste, né? Ficar ali dentro de casa. Papai, aqui é ruim, aqui é complicado, não temos amigos, não tem nada. Então hoje eu vou ali em casa, vejo eles brincando com meus primos, aquilo me alegra demais. Aquilo é uma felicidade. Fala, dinheiro nenhum paga isso não, Juliano. Entendeu? As pessoas falam muito do Brasil. O Brasil tem seus problemas, suas dificuldades e tem. É um país complicado, sim. Mas se você for olhar lá fora, tem coisas complicadíssimas também, que aqui no Brasil é muito bom. Aqui no Brasil você come muito bem, para quem tem condições. Porque o governo poderia fazer outras coisas e equilibrar, né? Não deixar uma discrepância tão grande, tão rico. Essa desigualdade social, entendeu? Todo mundo ter seu trabalho, ter o que comer. Esse é o principal. Mas o Brasil é um clima bom, comida boa. Eu chego ali, às vezes, no supermercado e vou olhar, tanto de fruta, cara. Eu falo, lá fora você não tem isso, entendeu? Esse clima aqui, você sai da hora que você quer, entendeu? Então, o Brasil é um país maravilhoso, cara. Eu sou muito feliz e agradecido a Deus por ter nascido nesse país. Ainda mais uma cidade como Goiânia, que você tem as 4 estações num só dia. Né? Às vezes faz frio, faz calor, você tem umidade lá embaixo e você tem aquela temperatura elevada. E o principal, Juliano, é o calor humano, né? Exatamente. O calor. Eu vivi na Inglaterra 3 anos, eu nunca conheci nenhum vizinho meu. Entendeu? Então esse calor humano é só o brasileiro mesmo. De estar aqui perto de tu e sentir o ser humano, isso é só o brasileiro que tem, cara. Pela recepção que eu tive na Inglaterra, deu para perceber mesmo. E olha que você tinha bons vizinhos. Gabriel Jesus estava chegando de mudança, né, pro futebol da Inglaterra. E você morava quase de frente com o Juan Mata, que era um jogador de seleção da Espanha, né? Eu até bati na porta errada. Já a gente vai contar essa história. Bom, a gente tá batendo papo com o Fernando Regis aqui, que agora é jogador do Vila, a maior contratação, né, do Campeonato Brasileiro, da Série B. E o presidente Hugo Jorge Bravo cravou a maior contratação hoje do futebol brasileiro, até porque era um jogador que vinha jogando. Fernando, vem cá, como é que foi ser ídolo no
Porto. Até hoje eu tenho uma história muito bonita lá, né, Juliano? Até hoje o pessoal me relembra muito de tudo que eu vivi naquele clube. Foram anos dourados, né? Eu também tive a felicidade de pegar um time muito bom, que me ajudou bastante. Foram 6 anos de Porto, foram 13 títulos, né? Então isso marca, né? Marca uma geração. E sempre que eu apareço em Portugal, que eu vou no Porto visitar, o pessoal sempre lembra o povo, entendeu? Me abraça, entendeu? Fala que eu tô na história do clube. Então foram anos maravilhosos que eu vivi no Porto. Tenho um carinho muito grande por aquela instituição. E logo, logo estarei lá visitando o Porto novamente. Vem cá, uma vez eu estava indo a cobrir um treinamento da Seleção Brasileira no Porto, estava do lado do Zé Alberto Andrade, estava do lado também do Conrado Juliette, Zé Alberto Andrade da Rádio Gaúcha, Conrado que hoje está na ESPN, 2 grandes profissionais. Aí no Uber a gente estava a caminho do Estado do Dragão para acompanhar o treinamento da seleção que jogaria 3 dias depois contra a seleção do Panamá. Tite era o técnico do Brasil. E aí a gente no Uber, indo para o estádio acompanhar o treino da seleção, o motorista de aplicativo perguntou para Rio Grande do Sul, sou do Rio Grande, Porto Alegre, lembrou do Jardel. Perguntou para o Conca, companheiro de São Paulo, falou o nome do jogador, lembrou de um jogador. Aí eu falei, eu sou de Goiânia, Polvo, Fernando, tá aqui, ó, batendo um papo conosco hoje aqui no Sem Retranca pela Bandeirantes. Vem cá, me conta dessa carreira vitoriosa tua no Porto, né? A experiência que você teve no Porto, a experiência que você teve na Inglaterra, a experiência que você teve no Galatasaray, onde você ganhou tudo também, e agora no Sevilha. Juliano, no Porto eu cheguei um menino ainda, né? Eu tive a felicidade de pegar um grande treinador, um treinador que gostava de menino, gostava de ensinar, que era o Gesualdo Ferreira. Então ele esperou esse processo, né? Quando você sai do Brasil, tecnicamente você é muito bom, mas você sai muito cru em termo tático, em termos de jogo rápido, de recepção, de controle de bola rápido, já progressivo, entendeu? Você não sabe se posicionar muito bem. Então tudo isso, esse processo ele me ensinou, entendeu? Ele teve a paciência de me ensinar. E aí eu consegui desenvolver, porque depois eu tinha talento. Então, esperar para lapidar, às vezes, não é fácil. O cara, às vezes, não tem essa paciência. Então, eu tive essa felicidade de encontrar um grande treinador. Depois, passei pelo André Vilas Boas, que a gente foi campeão da Liga Europa. Ganhamos todos os títulos daquele ano. Campeonato Português, Taça de Portugal e a Liga Europa. Depois tive a felicidade também de trabalhar com Vitor Pereira, que passou aqui pelo Brasil. Também foi um grande treinador. Nós passamos um ano sem perder nenhum jogo. Fomos campeões portugueses sem perder nenhum jogo. E no segundo ano também a gente ganhou. Depois trabalhei com o Paulo Fonseca e o Luiz Castro, que também foi treinador aqui do Botafogo. Você trabalhou com o Luiz Castro? Com o Luiz Castro também. Então foram treinadores maravilhosos que me ajudaram bastante. O português em si, como treinador, a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre o Guardiola. Um excelente treinador, o melhor do mundo. Mas os portugueses não perdem nada para ele. Assim. Por que não perde nada? Por que dessa ascensão dos treinadores portugueses hoje no Brasil, Fernando? Porque os portugueses já faziam isso em 2007. Quando eu cheguei lá, aquilo já era diferenciado. Eu já sentia, falava, pô, esse cara sabe tanto. Te ensina a jogar rápido. Com um toque, você já surpreende o adversário. Se posiciona rápido. Marca em cima o adversário. Quando tem que defender bem, defende todo mundo em bloco baixo. Então essas coisas tudo lá eles já faziam, entendeu? Então o português só foi falado mais pra frente, mas ele já estava plantando lá atrás, entendeu? E quando vem o Jorge Jesus pra cá e pega o Flamengo e faz tudo aquilo, aí abriu o leque, né? Aí realmente os brasileiros começaram a dar valor nos portugueses. Mas lá eu já sabia que eles eram grandes treinadores. Alguns passaram aqui, não tiveram tanta felicidade, mas não deixa de ser grandes treinadores. O Vitor Pereira mesmo, pra mim, foi um dos melhores treinadores que eu peguei. Fez um grande trabalho no Corinthians, depois no Flamengo não conseguiu fazer. Pode acontecer, mas é um excelente treinador. E aí viu o Luiz Castro, que fez o que fez, o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, que eu já tô 36 anos, mas joguei contra o Abel. Você jogou contra o Abel? Joguei contra o Abel. Você tá brincando? O Abel era lateral direito do Sporting, e depois ele era lateral direito do Sporting Braga. E eu tava no Porto, né? Ele não tinha muita felicidade, que a gente ganhava sempre, né? Dele. Mandar um grande abraço para ele também. Então foram anos maravilhosos que eu vivi em Portugal. Tenho uma gratidão muito grande pelo povo português, que sempre me tratou muito bem, e pelos treinadores portugueses que me ajudaram bastante. Você chegou a falar com o Abel? Teve algum contato com ele? Não, depois disso não. A gente jogou lá contra, mas depois não tive contato nenhum. E com o Luiz Castro?
Com o Luiz Castro, sim. Com o Luiz Castro a gente, né, de vez em quando fala, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ajudou bastante no processo ali no Porto, né? Teve um processo ali que a gente tava... Foi o único momento mal que eu vivi no Porto, foi meu último ano. E nesse processo de viver aquele momento assim conturbador, ele me ajudou bastante. Falou, não, calma, Fernando, que eu estava acostumado sempre a ganhar. Então, às vezes, eu queria ganhar. E falou, ó, o clube está passando por um processo de reformulação, tá vindo jogadores diferentes, novos, você tem que ter calma. Eu falei, eu tô acostumado a ganhar, eu quero ganhar sempre e tal. Ele falou, não, vai chegar o momento. Mas acabou que no final do ano, acabou eu indo embora, indo para o Manchester City. E aí você vai para o Manchester. Como é que é essa chegada no Manchester? Como é que foi se deparar ali com o Pep Guardiola? Na verdade, Juliano, eu nunca imaginei que eu ia para o Manchester. Eu coloquei a minha esposa para fazer aula de italiano. Porque a gente tinha proposta só dos clubes italianos. E aí, você tá brincando? Sério. Minha esposa aprendeu italiano, porque eu tive uma proposta de um clube italiano, o Porto não liberou, mas o clube falou, não, que era a Juventus, eles falou, nós vamos te contratar. E aí tudo quase fechado com a Juventus. Só que naquele processo aparece o Manchester City, cara. Aí eu falei, pô... Você tomou um susto? Assim, Júlia, não tomei porque naquela época eu era o jogador muito badalado lá fora, né? Todo mundo queria eu naquela posição. Era poucos jogadores que tem nessa posição. Então eu tinha vários clubes, eu podia escolher o clube que eu queria ir. E quando... Por exemplo? Não, eu tinha todos os clubes italianos, o Juventus, Inter de Milão, o Milan, todos me queriam, o Atlético de Madrid. E aí quando aparece o Manchester City, eu falei, cara... O Liverpool me queria também na época. O Liverpool também? Sim. Só que não era o Liverpool desse momento. Ok. Mas é o Liverpool da época. Sim. E aí, quando aparece o Manchester já era o Manchester City, né, cara? Já era o grande clube. Aí eu pensei, cara, eu falei, putz... Mas o meu sonho sempre foi jogar no Milan. No Milan? No Milan. Aí quando aparece... Por que o Milan? Porque eu via o Kaká, o Cafu, né? O Dida, aqueles grandes jogadores antigamente. Então e você teve proposta do Milan? E eu tive proposta do Milan. E eu me arrependi um pouco por isso, porque eu falei, se um dia eu tiver uma proposta do Milan, eu vou pra lá. Mas o Milan daquele ano, 2014, não era o Milan que era antigamente. Então eu falei, pô, apareceu o Manchester City, cara. O clube é muito bom, muito forte, cara. Eu acho que nós vamos ganhar a Liga dos Campeões. Eu vou pra lá, cara, vou pra lá. E aí larguei tudo, né? O treinador me ligou, que era o Manuel Pellegrini. E falou, Fernando, vem pra cá. Eu falei, pô, Pellegrini, eu tô querendo ir pro campeonato italiano, né? Que aqui no Brasil era mais badalado, campeonato italiano. Ele falou, você tá louco, moço? Não tem nem comparação, campeonato inglês, campeonato italiano. Eu falei, pô, o treinador me ligou, vou pro Manchester City, tá lá Fernandinho, tá lá Yaya Touré, tá lá Davi Silva, o Agüero, o Company. Eu falei, cara, vou pra esse clube. Mas no processo de chegar lá e você ver que aquilo era, como grupo, não era uma equipe fechada, aí você fala, putz, velho, fiz a escolha errada. Porque eu era o grande Manchester City, mas para você ganhar título, Jano, não é só o talento. Aí você precisa de grupo. Precisa de todo mundo estar unido, remando pro mesmo lado. Se eu perder uma bola, o outro tem que correr. Se o outro perder a bola, eu também tem que correr. Esse processo, o Manchester City não tinha. E aí, quando vem o Guardiola, ele vê isso, né? Ele vê que havia muitos medalhões que não queriam nada com aquilo. Quem, por exemplo? Não vou dar nomes, né? Que eu tenho uns amigos lá, mas muitos jogadores já estavam lá, que saíram. O pessoal vai saber, muitos que saíram. Então ele faz essa transição, tira muitos, limpa o vestiário, e aí começa o processo do Manchester City. Né? É fácil de perceber, né, a mudança no trabalho do Pep Guardiola? É perceptível no dia a dia, assim, ó, na chegada, né? Eu gostaria que você falasse sobre o Pep. Na verdade, você percebe que é um grande treinador, quando o cara trata as coisas no detalhe, entendeu? Por exemplo? Num passe. Você não pode dar o passe de qualquer jeito. Você tem que dar o passe firme. Você tem que fazer com que o companheiro já receba o passe para frente, orientado. Então isso faz muito detalhe no futebol de alto nível. Porque você ganha os jogos só em pequenas coisas. Porque todo mundo é muito bom. Todo mundo sabe defender bem. Ninguém vai fazer um erro grosseiro. É muito difícil fazer um erro grosseiro. Pode acontecer, mas é difícil. Então você tem que tentar surpreender o outro nos detalhes. No segundo, num controle de bola, você já surpreende o adversário. Então nisso ele é muito bom. E aí depois ele busca jogadores de grande nível, né? Busca jogadores específicos, que ele sabe que vai render naquilo que ele quer. E por isso ele é o grande treinador do momento. Vem cá, eu me lembro que quando você me recebeu na Inglaterra, né, eu até te perguntei assim, ele nunca falou em ser técnico da seleção brasileira, enfim, vocês nunca conversaram sobre, né? Porque agora a seleção brasileira tem novo técnico, é Dorival Júnior.
Mas vocês já chegaram a conversar sobre Pep Guardiola na seleção brasileira? Porque a gente falou muito agora de um técnico estrangeiro nessa mudança, nesse processo que a CBF está vivendo. Vocês chegaram a conversar quando você esteve no City sobre isso? Assim, sobre ele ser treinador da seleção, não. Mas ele é um admirador nato assim, do futebol brasileiro. Gosta muito da forma dos brasileiros jogar, como o brasileiro vive o futebol, a alegria que o brasileiro tem jogando futebol. Então ele gosta muito disso. Agora, sobre ser treinador assim, da seleção brasileira, a gente não falou. Mas eu sei que ele é um admirador muito grande assim, do nosso futebol, da forma que a gente joga, a alegria que a gente tem em jogar futebol. E pode ser que um dia, né, aconteça. Eu acho muito difícil, né, porque nós gostamos de treinadores brasileiros, né? Mas quem sabe um dia a gente não pode ter o treinador. Como é que você vê o momento dos treinadores brasileiros hoje? Eu acho que o brasileiro hoje, o treinador brasileiro, percebeu que ele precisa crescer, estudar e crescer, porque os de fora tá vindo e tá tomando conta. E quando acontece isso é porque a gente deu abertura, né? Quando eu perco a minha posição no campo, é que eu dei a abertura para perder. E hoje o treinador brasileiro deu essa abertura, né? Os de fora vieram, mostraram que são bons, que ganharam, e todo mundo, pô, se ele trouxe lá é porque o cara é bom, vamos trazer também. Então, o treinador brasileiro precisa passar por esse processo, voltar a ter credibilidade. Infelizmente, nós não temos nenhum brasileiro fora, né, na Europa se destacando. Você vê a Argentina tem treinadores fora, o Chile tem, o Brasil não tem. Então, é um sinal que a gente precisa melhorar. Não que os treinadores brasileiros não sejam bons, sim, são excelentes, mas precisa melhorar em alguma coisa. Então, a gente tem que ir buscando para ver o que está acontecendo, para a gente voltar a ser os grandes dominadores do futebol, que nós ficamos muito para trás. Eu sempre tive uma curiosidade. Como é que é a preleção do Pep Guardiola? Como é que é o vestiário dele? Juliano, ele é aquele cara que ele gosta de grupo, né? Ele sabe que para ganhar competição tem que ser grupo, tem que ser unido. Ele percebeu isso no Barcelona, no Bayern de Munique. Então ele sente, ele quer viver, ele quer saber como é que vocês quer estar dentro do grupo dele. Se você demonstrar que não quer estar ali, aí você já está fora. Entendeu? Então ele vive muito que o jogador tem que estar com ele, tem que estar junto com ele. E ele é muito bom nesse processo de o jogador tem que estar comigo e tem que correr por mim, entendeu? Então é por isso que dificilmente você vai ver jogadores badalados, grandes jogadores, junto com o Pep Guardiola. Entendi. A gente está batendo papo aqui com o Fernando Regis. É a principal contratação hoje do futebol goiano, sem sombra de dúvidas, mexeu com todo mundo. Ele deixa o Sevilha, desembarca no Brasil para vestir a camisa do Vila. E ele é o nosso convidado do Sem Retranca da Bandeirantes. E me conta uma coisa, a gente está na Inglaterra ainda, falando do Manchester City, você tinha um sonho de jogar pelo Milan e optou pelo futebol da Inglaterra. É difícil jogar o futebol inglês? Juliano, é um futebol muito rápido, muito dinâmico, muito físico. E quando você chega ali, você fala, putz, tem que jogar mais rápido. O cara, quando você recebe a bola, o cara já está em cima de você, já está te cutucando e o juiz segue o jogo. Então é um futebol muito dinâmico, aprendi bastante com o futebol inglês. Eu estava até treinando lá com o pessoal, você não segura a bola, toca rápido. Eu falo, o futebol é isso, né? A rapidez, você aprende lá fora que tem que jogar rápido, você tem que ganhar segundos. Quanto mais rápido eu colocar a bola no meu companheiro lá na frente, mais rápido nós vamos chegar no gol adversário. Então tudo isso você aprende com o processo, né? Não só no futebol inglês, mas no português, né? E aí no inglês a intensidade é mais rápida, os jogadores têm mais qualidade, porque eles têm condições financeiras de contratar grandes jogadores. Então por isso que o futebol é o que é, do futebol inglês. Você sai de uma característica no Brasil, vive uma no Porto e aí desembarca na Inglaterra. Como é que você fez para se adaptar ao futebol inglês? Né? Em especial na sua posição, que é bastante concorrida. Na verdade, eu tive mais dificuldade em Portugal, né? Em Portugal, quando eu saio daqui e vou para Portugal... Que foi inserir o processo. Porque você sabe que quando eu estava aqui, você me acompanhou, eu nunca tinha jogado de primeiro volante. Sim. Eu sempre jogava ou de 8 ou de 10. Isso. E quando eu chego em Portugal, os portugueses me viram jogar na seleção como primeiro volante. E eu saí daqui pensando que eu ia chegar lá e ser segundo volante ou até 10. E quando eu chego lá, eles falam, você vai ser um ano emprestado, você vai se preparar, você vai ter uma rodagem e depois você vai regressar para o Porto. Aí eu falei, ok. E quando eu chego no Estrela da Amadora, o treinador me põe de 5, né? E eu, putz, eu não posso passar aqui do meio de campo, só de 5 aqui parado. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu irmão, putz, o cara só me põe de 5, de jeito não quero jogar não. Ele, rapaz, joga onde o cara tá falando pra você jogar, depois você vai voltar pro Porto.
Eu falei, mas é ruim, eu não posso nem chegar na área adversária, tem que ficar só ali parado. E ele lá. Aí eu fui falar com o treinador. Falei, ó, o nome do treinador era Daúto Faquirá. Falei, Daúto, eu tô acostumado no Brasil jogar como 8, chegar na área adversária, ou como 10. Ele falou, Fernando, você vem emprestado pelo Porto, e o Porto falou que nesse processo você vai jogar como 5, porque eles te querem como 5. Aí eu falei, você tem que se adaptar nessa posição. Então foi um processo difícil para mim aceitar aquilo, de jogar como 5, só de roubar a bola, dar rápido a bola, sair ligeiro, fazer cobertura. Aí só que depois eu comecei a amar aquilo, cara. Depois que eu peguei aquele domínio mesmo, que eu chego no Porto e começo a jogar no Porto. Maduro. Aí eu ia jogar grandes jogos assim, eu tinha muita disposição, eu era muito rápido, corria para todo lado. Então eu amava aquilo, de roubar uma bola, a torcida me vibrava. E aí eu falei, não, aí comecei a ter alegria em jogar daquela forma, porque antes eu não tinha. E aí no processo do Manchester City, eu já tinha mais ou menos, já dominava. Só que eu chego no Manchester City, eu jogava sempre eu como 5, parado, e o Porto jogava com um 8 e um 10, um lado a lado. E eu jogava como 5, posicionado, parado, sozinho, na frente. Então toda essa zona era minha. Quando eu chego no City, eu tenho que jogar com 2. Então são 7 anos jogando daquela forma. Caramba. Aí eu tive que me adaptar um pouco, mas depois consegui jogar bem. Também tinha o Fernandinho, tinha o Yaya Touré, que eram grandes jogadores, e foi fácil a adaptação. Fala bem baixinho. É bom demais jogar a Liga dos Campeões, não é? É bom demais. A primeira vez, Juliano, que eu fui jogar contra o meu ídolo, cara. O cara que eu mais gostava no futebol, o primeiro jogo foi contra ele, que era o Alex, que jogava no Palmeiras. O Alex Cabeção. O Alex que é ídolo. E aí quando nós vamos jogar contra o Fenerbahçe em casa, no Dragão, meu primeiro jogo, 20 aninhos, olha aí. Aí quando você é acostumado a jogar videogame, aí vê, né, os jogadores perfilados, e aí começa aquela musiquinha. Aí eu falei, caraca, velho, agora eu tô dentro da televisão, hein, velho. Então você sentia aquela emoção de agora eu sou jogador de futebol, agora eu sou realmente verdadeiro, tô aqui dentro, cara. Então pra mim foi emocionante, depois marcar o Alex, peguei a camisa dele, guardo ela até hoje. Então foi uma mistura de emoção ali, de disputar a Champions League, jogar contra o meu ídolo, ganhar o jogo. Então foi sensacional, cara, inesquecível. Vem cá, você já passou alguns perrengues também dentro das 4 linhas. O papo tá bom no Sem Retranca, não tá? Tá maravilhoso, maravilhoso. Você tá à vontade no Sem Retranca? Totalmente. O Sem Retranca é da Bandeirantes, então siga nossas redes sociais, no Instagram, @Rádio Bandeirantes Goiânia, no TikTok, @Rádio Bandeirantes Goiânia, no X, no Twitter, @Rádio Bandeirantes Goiânia. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás. Seja membro da nossa comunidade, ative o sininho, compartilhe a live. Você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo aqui. E desde já, muito obrigado. E aproveita, para deixar o seu like aí. A gente tá batendo um papo com o Fernando Regis. Entrevista que ele tá bem à vontade aqui, falando de Liga dos Campeões. Me conta uma coisa aqui. É mais fácil marcar o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Você jogou contra quem? Joguei contra os dois. Os dois? Os dois. São características diferentes, né? Mas os dois são muito difíceis de marcar. Só que quando o Messi pega na bola, né? A característica dele é muito forte, né? O talento dele é impressionante. Então, é um jogador que atrai muito o adversário. Então, quando você tenta sair nele, ele já atraiu 2. Então, já tem um outro livre. Então, ele é um cara que encontra passe. É um cara que, quando ele tem a bola sozinho, ele vai fazer um gol. E quando ele não pode fazer o gol, ele vai dar um passe pro cara sozinho. Então, esse jogador é muito, muito complicado de marcar. Como é que você fazia para parar? Assim, eu peguei ele já assim mais quando a gente tinha uma equipe muito forte, né? A nossa zaga era muito boa. Então, a gente conseguiu, assim, parar muitas vezes ele. Que era o Diego Carlos e o Condé, né? O Sevilla estava numa fase maravilhosa. O Barcelona nem tanto. Então, a gente perdeu poucos jogos para eles. Mas era muito complicado. Qualquer bola que ele tinha era um gol, era uma jogada assim, que ele não estava fazendo nada no jogo, de repente ele pegava na bola, ele encontrava um passe pro cara sozinho. É um jogador diferenciado. Já o Cristiano já é um jogador surpreendente, um jogador que, se você der espaço, ele vai fazer um gol rapidamente, um jogador que de cabeça é muito forte, tá sempre bem posicionado, se você der abertura, ele vai chutar de esquerda, ele vai chutar de direita, vai ser gol. São características diferentes. Já o Cristiano Ronaldo já não vai pegar a bola e sair driblando todo mundo igual o Messi. Mas são 2 jogadores espetaculares, 2 jogadores que têm muito mérito por tudo que eles fizeram pelo futebol. Me fale alguns nomes que você jogou nesses 17 anos de Europa, assim, que você volta no tempo e que você traz pro Sem Retranca da Bandeirantes, que você fala assim, poxa,
Eu joguei contra. Contra? Isso. Teve vários, Juliano. Joguei com muitos jogadores muito bons, cara. Bastante. Aí já são os principais, né? Cristiano Ronaldo, Messi, mas Iniesta, cara, era espetacular. O Neymar, putz, eu vi o Neymar jogar na televisão, nunca tinha jogado contra o Neymar. Eu falava, pô, o Neymar magrinho, cara, vai ser fácil marcar o Neymar. E a primeira vez que eu marquei o Neymar, era impressionante a mudança de direção dele. Você chegava nele, ele parado, ele saía muito rápido da jogada. Então foi um jogador também que me marcou bastante. Diferenciado. É diferenciado. Pode falar o que for do Neymar, pode falar o que for, mas é o melhor jogador brasileiro no momento, sem dúvida nenhuma. É um jogador com um talento impressionante. Eu vivi com ele dentro do campo, eu joguei contra ele, eu sei o que é. Joguei com outros grandes jogadores e sei a qualidade que ele tem. Realmente é um jogador espetacular. Quem é o jogador que mais batia na Europa? Você apanhou muito na Europa, Fernando? Juliano, eu mais bati do que apanhei. Bati é? Muito, Você bateu muito no Messi? Bati bastante no Messi, Cristiano Ronaldo, bati bastante. Eu era um jogador defensivo. Cara, acho que eu bati mais no Messi, que eu joguei mais contra o Messi. Mas Cristiano Ronaldo também sofreu comigo. O Rooney sofreu muito comigo, o Rooney. O Rooney também? Bastante. Quem que era mais enjoado que você batia? Cara, acho que Quem que reagia? Quem reagia mais? Talvez o Messi. O Messi é o que mais reagia. Como é que era a reação do Messi, vai? Não, nervoso, ficava bravo. É porque como o jogador ele é o Messi, todo mundo admira ele, realmente. Você tá dentro de campo, você admira ele. Então, ele sabe que ele é muito grande. Então, quando você chega forte nele, ele não aceita, entendeu? Porque o cara é o Messi, pô. Mas você fala, não, meu amigo, eu sei que você é o Messi. Mas aqui nós estamos defendendo nosso pão também. Você defende o seu, nós defendemos o nosso, entendeu? Então ele reagia muito bravo, mas a gente tinha que manter a postura e tentar ganhar os jogos. Me conta uma coisa aqui. Seleção brasileira. Por que você não teve na seleção brasileira? Né? Você teve no Sub-17, acho que naquela seleção, naquela geração do Cássio, né? Aí teve aquele jogo da Argentina. Do Lucas Leiva, né? Do Pato. Também. Aí você acabou sendo expulso. Foi na decisão, certo. Salvo engano. Por que você não teve na seleção brasileira? Juliano, eu hoje olhando para trás, eu acho que eu saí muito novo, né, do Brasil. E depois eu joguei 7 anos em Portugal, que não tem tanto peso aqui no Brasil, né? Ninguém vê assim o futebol português. Eu passei muito tempo lá, jogando em alto nível, jogando muito bem. E eu acho que esse foi o processo também que não deixou que eu fosse a seleção brasileira. Que se talvez eu tivesse chegado num Sevilha ou no Manchester City, assim, com mais novo, que eu consegui jogar mesmo bem. Talvez na idade do Porto. Do Porto? Mais ou menos. Aí eu tinha ido na seleção brasileira 100%. Você se naturalizou, né? Também. Naturalizei português. E por que também? Eu não fui porque na época a FIFA não permitia, né? Porque eles falavam que eu já tinha feito a minha escolha por ter jogado competição pela seleção brasileira, Sub-20. E você tinha passado pela Sub-17, né? Pela Sub-20, né? Pela Sub-20, Pela né? Sub-20. Então, como a gente jogou competição oficial, eles falavam que não podia, que eu já tinha feito minha escolha. Se eu tivesse dupla nacionalidade naquela época, aí eu podia fazer a escolha. Mas como eu não tinha, eu já tinha feito a minha escolha pela seleção brasileira. Só que aí, passado 3, 4 anos, eles liberaram para todo mundo. Ah, é? Aí eu fiquei no vácuo. Né? E ficou uma frustração por não ter chegado à seleção brasileira? Frustração não, Juliano, mas eu acho que eu tinha capacidade e possibilidade, né, de poder ter chegado e ter feito Acho que a única coisa que faltou talvez seja isso aí, né? Ter chegado, ou que seja na seleção brasileira ou na portuguesa, né? Mas acho que faltou na minha carreira uma seleção. Como é que foi na Turquia? Na Turquia foi maravilhoso também, cara. Eu fui com um medo tão grande. Por quê? Porque quando eu recebo a proposta da Turquia, né? Eu estava na Inglaterra e era um campeonato totalmente diferente. E a gente tinha escutado daquele tentada de golpe lá do Estado. E sim. teve aquele episódio de matar muita gente. Então eu falo para minha esposa, olha, a gente tem uma proposta da Turquia, a gente vai para lá. E ela falou, eu não vou. E realmente eu falei, nós temos que ir, porque o futebol passa muito rápido e a gente tem que ir. E quando a gente vai para a Turquia, a gente vai com tanto medo de chegar lá em segurança, como que vai ser aquele país, a gente não sabe nada. A gente chega e aquilo é maravilhoso. Nos surpreendeu em todos os aspectos. Pessoal maravilhoso, muito parecido com o Brasil, assim, muito caloroso, segurança total. Você entra no banco, não tem essas catracas que você tem que passar, como é que chama isso?
uma porta eletrônica. Que você tem que passar. Lá é aberto. O cara sai contando dinheiro na sua frente assim e não acontece nada. Até porque se você fizer qualquer coisa errada lá, a punição é grande, né? Eu me lembro que teve em uns jogos lá que a gente jogou, um cara abusador de criança, abusou de uma criança, e aí ele foi preso. Só que o país inteiro, a gente entrava com uma camisa fazendo assim, né? Que era pra matar o cara. E aí executaram o cara porque ele fez isso, entendeu? Então, dificilmente vai acontecer qualquer coisa. Você podia andar na rua tranquilo, que ninguém mexia com você, entendeu? Foi um país maravilhoso. Minha esposa adorou viver lá, porque o mais difícil é pra família, né? A gente vai, trabalha, casa, mas quem vive realmente é a família. E minha esposa ficou encantada com Istambul. E eu fiquei encantado mais com o ambiente que é lá, com o torcedor. Foi maravilhoso. Vivi lá 2 anos, fui campeão os 2 anos. E eu não podia nem sair na rua. O pessoal me tratava assim de uma forma maravilhosa. Me lembro que quando eu fui, teve um jogo que eu não fui convocado, porque era taça, e o treinador deixou descansar. E eu fui com o tradutor. Só que o tradutor era novo. E ele não sabia por onde entrar no estádio. A gente entrou pelo lado da torcida do Galatasaray. Quando a gente entra pelo lado da torcida, e aí o pessoal me vê, o cara, Fernando, e vem aquela multidão assim, eu nunca tive tanto medo na minha vida, que vinha aquela multidão assim pra cima de mim, cara, e minha esposa correu assim, eu fiquei sozinho. A sorte é que a gente tava perto de uma porta, a gente correu pra porta e a polícia viu, a polícia veio, aí me protegeu e a gente conseguiu sair daquilo. Mas aquele dia eu suei, cara, falei, como é que eu vou sair daqui agora? Era como se fosse 10 mil pessoas correndo pra cima de você assim. Então foi um momento assim maravilhoso. O pessoal lá é muito fanático, gosta muito de futebol. Foram 2 anos maravilhosos. Pra você entender, o Fernando ele é muito tímido, ele é muito na dele, ele é muito família. Posso falar bem baixinho? O Fernando é bicho do mato. Ele gosta de ficar com o povo dele, com a família dele, perto dos filhos. Tô mentindo, não é mais ou menos assim? Verdade. O Fernando é na dele. O Fernando não é popstar. O Fernando tem uma carreira maravilhosa. Mas o Fernando não tá longe de ser popstar, né? O Fernando é um cara simples, humilde, gosta de coisas simples. E não perdeu a essência, que é o principal. Fernando, e vem cá, os melhores. Você já teve a oportunidade assim de ter do lado, de poder jogar, que você não vai esquecer, que você vai contar pros seus filhos. Os que jogaram comigo, joguei com tantos jogadores bons, Juliano. Vamos lembrar do começo, né, no Porto. Apesar que tem jogadores aqui no Vila que eu joguei que eu admiro bastante. Um caso é o Heleno. O Heleno? Eu admirava muito o futebol dele, a postura dele dentro de campo. Então, um jogador, quando você vê o profissionalismo dele, a forma que ele aborda o jogo, o comprometimento que ele tem com o clube, isso tudo faz muita diferença. Então, foi um jogador que eu admirei bastante, que era da minha posição também. Um jogador que eu jamais esqueci. E aí depois eu vou pro Porto, né? E aí eu tenho a felicidade de jogar com o Hulk, jogar com o Falcão, com o Lúcio Gonzalez, jogadores espetaculares, João Moutinho. Então, aí depois sai e vou jogar no Manchester City. Putz, tantos jogadores bons, Davi Silva, Fernandinho, o Company, o Agüero. No Galatasaray também tive jogadores espetaculares, o Gomes, que era um atacante que fazia gol de todo jeito. Joguei com o Maicon, que está hoje no Vasco. Isso. O Mariano, grande jogador também que está no Atlético Mineiro. Isso. Então foram tantos jogadores bons. E aí depois tive a felicidade no Sevilla de jogar com Diego Carlos, o Condé, que está no Barcelona. Aí, quem mais? O Ever Banega, que para mim foi o melhor meio-campo que eu vi jogar. Era um jogador espetacular, encontrava passes do nada. Era um jogador que não tinha medo de arriscar, pedir a bola, vem comigo, que eu resolvo, entendeu? Então, foi um jogador que me marcou bastante. Depois tem um jogador que eu amo, cara, assim, pela forma, pela entrega que ele tem dentro de campo, que é o Marcos Acunha, que foi campeão. Que foi campeão com a seleção argentina. Então, o Lucas Ocampos, gostei também muito de trabalhar com ele. Todos esses jogadores me marcaram bastante. O Sérgio Ramos bate muito? Aí você falou do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos é um grande líder, cara. Vivi com ele pouco tempo, 4 meses, mas, assim, feliz demais, porque é um cara líder, um cara que ajuda simples, humilde, entendeu? Que ama o Sevilla, como eu amo o Vila Nova. Então, ele regressou por isso, né? Por Sevilla. E eu vi que o meu peso no Sevilla era tão grande que o Sérgio Ramos pediu para tirar uma foto comigo, entendeu? Ele postou a foto lá no Instagram e eu falei, putz, ele falou, não, aqui no Sevilla, aqui todo mundo te admira no extremo, você vai ficar na história do clube.
vamos tirar uma foto. Aí tirou a foto comigo. Então, para mim, aquilo é realmente, eu falei, realmente eu marquei uma história aqui no Sevilha. Ah, que bacana, que barato você poder compartilhar, dividir isso de um jeito tão nosso, né, Fernando? Porque talvez dessa geração agora dos meninos, de alguns repórteres, eu tenha visto de perto você dar os primeiros passos no futebol e fico alegre de você dar o ar da graça aqui no Sem Retranca da Bandeirantes, né? Esse programa que nasceu, né, de um sonho, vira uma paixão e se tornou uma eterna conquista, se torna uma eterna conquista com a sua presença aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Prometo que vou indo para o final aqui, desde já agradecendo toda a nossa produção do Sem Retranca pela Bandeirantes. Você no YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás, se inscreve no canal. A gente está batendo papo com o Fernando Regis, que construiu toda a carreira dele no futebol da Europa por 17 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você volta para o Vila, mas volta para ficar mesmo? Para ficar, 100%. Você não tem vontade de jogar em outro clube do futebol brasileiro, não? No momento, não. A gente sabe que a gente pode mudar, mas no momento eu quero ficar aqui no Vila e meu objetivo é encerrar no Vila. É encerrar no Vila? Encerrar no Vila. Você pretende jogar mais quanto tempo? Aí depende do corpo, né? Depende de como a torcida vai querer, se eu continuo ou não, né? A gente vai ver o processo, né? Igual eu falei na coletiva, vamos ver. Tem 1 ano de contrato, tem o 2º ano. E aí lá na frente, se a gente está rendendo dentro de campo, está fazendo, ajudando o clube a crescer, a gente continua. Se a gente vê que não, pode vir outro e me substituir e ajudar o Vila melhor, a gente chega ao fim, pendura a chuteira e vamos procurar outro tipo de processo. Me conta uma coisa, como é que tá a sua saúde para jogar futebol em alto nível? Porque Série B é diferente. É diferente, né? Mas assim, por tudo que eu vivi lá fora, Juliano, claro que vai criar uma adaptação. Foi bom eu voltar agora no Goiano, porque eu vou percebendo, né, como que é o futebol brasileiro, que é diferente. Não é a mesma coisa. Quando você chega ali e vê que a grama é um pouquinho mais alta, é mais seco, lá antes do... Você jogava de 7 em 7 dias, você vai jogar agora domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. É lá, mas se você tá na Liga dos Campeões também você joga, né? Porque aí você joga Champions League no meio da semana, final de semana o campeonato. Só que o problema aqui do Brasil, as viagens, né? Lá o máximo que a gente fazia de viagem era 2 horas de voo, 2 horas e meia no máximo. E voo fretado, né? Voo fretado. Então aqui você vai ter esse processo, né? De muitas viagens, de às vezes não ter tempo de descansar para o próximo jogo. Então isso vai precisar de uma adaptação. Eu sei que vai precisar eu me adaptar dentro de campo, com a bola, me adaptar com o gramado, que é totalmente diferente. Mas eu creio que eu vou conseguir rapidamente. Eu vi você se emocionando na apresentação do Vila Nova. O que te levou a emocionar e o que te emociona hoje, né, quando você olha para trás e vê tudo que você passou, Fernando? Juliana, quando você entra ali dentro do clube, que você relembra tudo de como você chegou ali, você ter só 2 camisas para usar, você não ter nada para comprar um pão, você ter dificuldade para comprar uma pasta de dente, você chegar hoje e falar, putz, eu venci na vida, consegui chegar onde eu queria chegar e poder regressar, eu escolher o que eu queria, falar, não, eu quero regressar para o Vila Nova, fazer essa escolha, de poder retribuir para o clube, olhar as pessoas que trabalhavam comigo quando eu tinha 17 anos lá, ver a Núbia, o Givanildo, o Josimar, o Almir, você falar assim, o Romildo, você falar, putz, hoje eu cheguei aqui com 36 anos, passei por uma carreira lindíssima, cara. Jamais pensei que eu ia fazer uma carreira tão bonita. Aí ver o Vila também mudado, com a gestão boa. E eu falei, cara, que coisa linda. Fiquei maravilhado. E ver as pessoas que foram presidentes, as pessoas que foram conselheiros, que eu via lá como grandes, e eu era um menininho, pequenininho, e hoje todo mundo tá lá na minha entrevista, aquilo é grande demais, Juliano, é maravilhoso. Quando eu me emocionei ali, eu falei, pô, tô no melhor clube do mundo, porque eu tô perto dos meus amigos, tô na minha família, todas as pessoas que eu amo, pessoas que me viram crescer, tá ali comigo, cara. Aí eu falei, não, maravilhoso, ver a Leila ali do lado, pessoa que me ajudou em tudo, entendeu? Então foi grandíssimo demais, foi maravilhoso. A Leila também foi uma mãe na sua vida, né? Foi demais. Leila me ajudou em todos os aspectos, né? Quando você está com 17 anos, você não tem perspectiva de vida, assim, de coisas melhores. Você está ali no mais baixo e a pessoa te estende a mão, aí você fala, não, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. E Leila vai andar comigo aí a vida toda, sem dúvida, uma pessoa humana maravilhosa. Quem não tem gratidão não tem caráter. E o bonito do Fernando é isso. Ele tem gratidão para quem estendeu a mão para ele no início.
Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente ir finalizando. Você veio para ficar mais perto da família, veio para o seu clube de coração. Você vem ganhando muito a quem? A tua vinda para cá coloca o futebol goiano em que patamar? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu vi o Petkovic jogar no Goiás, eu vi o Fernandão voltar ainda em alta para o Goiás, eu vi Grafite no Goiás, né? E vi tantos outros jogadores. Você coloca o Vila em que patamar com essa volta, com a performance que você chega para vestir a camisa do Vila agora, que tem um campeonato goiano e o campeonato brasileiro? Juliano, eu coloco o Vila Nova naquela posição, falando do futebol goiano, vai competir contra os dois grandes, né? São os três grandes, a gente vai competir de igual para igual, eu tenho certeza, pelo pouco que eu vi do grupo. Não sei como estão os outros clubes, sei que o Atlético está muito bem, porque está na primeira divisão, tem um orçamento diferente, vai fazer um time forte, certeza, e o Goiás, que já é um clube tradicional e tem condições também de fazer um grande time, mas pela gestão que o Hugo está fazendo, pelo crescimento que o Vila tem, hoje um jogador ligar pro Ralf, por exemplo, falar, pô, como é que tá aí? O cara fala, não, pode vir que tá tudo bem. Então isso também ajuda bastante. Então hoje eu coloco o Vila aí que vai lutar pelo título. Não vai ser fácil, mas o Vila vai lutar pelo título, certeza. Você já parou para pensar que prateleira que você está no futebol hoje, que essa volta sua do Sevilha, você ainda com contrato em curso e vem pro Vila? Juliano, você sabe que eu não gosto de falar de mim mesmo, né? É complicado falar de mim mesmo. Eu vou tentar tirar eu aqui e falar na terceira pessoa, né? O Fernando hoje, se você olhar a carreira do Fernando lá fora, na Europa, é maravilhosa, cara. Lá o pessoal respeita, assim, demais o Fernando, porque ganhei título, sou o brasileiro que tem mais Liga Europa. Brasileiro que tem mais Liga Europa. Estamos falando do Brasil todo, entendeu? Então é um jogador que fez uma história muito bonita lá fora. Não conseguiu fazer aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue fazer agora no Vila Nova. Você tem projeto fora do futebol? Juliano, eu quero terminar o futebol, parar um pouco. Se eu quiser outra coisa, estudar um pouco sobre o assunto, né? Para depois decidir bem. Mas agora o foco mesmo é só o futebol. Muito bem. Fernando, fiquei feliz demais. Você não tem noção de receber você na casa da Bandeirantes, que também é minha casa, né? Aqui onde tudo começou. Eu comecei no rádio ouvindo a Bandeirantes, lá com 12, 13 anos, fazendo escuta, que hoje é uma coisa que não tem mais. Você me recebeu na Inglaterra, na sua casa, no Manchester City, com o Pepe Guardiola sendo seu treinador, com muito carinho. Espero que você tenha sentido muita vontade também aqui na minha casa, na Bandeirantes, no Sem Retranca, essa marca bonita da Bandeirantes. E foi bom demais poder te ver, poder ver o quanto que você amadureceu, o quanto você, posso usar uma expressão, ganhou minutagem, né? Para quem não sabe, o Fernando era muito tímido e o Fernando agora falando, se expressando. Você volta pro Brasil falando inglês, o que mais? Ou é a primeira dama que fala tudo? A gente fala um inglesinho embolado, um espanhol também, a gente consegue desenvolver. Xinga dentro de campo se precisar? Isso bastante, bastante. Quando tá ali dentro, a gente tá ali para competir, né? Cada um defendendo o seu pão, ali a amizade fica de lado, cada um defendendo as suas cores. O Vila de quando você saiu pro Vila de agora, mudou muito? Mudou bastante. Você fala em elenco de time ou em estrutura? Estrutura, de tudo. Não, bastante. Tá transformado totalmente. Hoje você tem a possibilidade de eu jogar no Vila e falar para um amigo meu, se você quiser vir, o Vila tem condições de te receber aqui e não faz feio. E você pode pegar o telefone e ligar para alguém, não pode? Você, Fernando. Sim, digo isso, entendeu? Hoje eu tenho a possibilidade de chamar um amigo que eu tenho e falar, não, vem aqui pro Vila, vamos aqui pro projeto. Pega meu telefone. Você quer ligar para alguém? Pra chamar? Chama o Sérgio Ramos para jogar aqui. Seria maravilhoso, hein? Seria uma coisa histórica. Mas é verdade, o Vila hoje cresceu bastante, né? Hoje tem uma estrutura boa. Só de você escutar os funcionários falar que é tudo em dias, isso é maravilhoso, né, cara? Quando você vê uma pessoa que depende daquilo e demora tanto tempo para receber, para pagar suas contas, é muito complicado. Então é uma felicidade enorme de ver o Vila crescendo. O Vila está plantando, o Vila vem plantando já há 2, 3 anos. Em algum momento o Vila vai colher esses frutos. Você jogou com o Igor. O Igor agora é seu técnico. Joguei com o Igor, cara. Teve mais gente que eu joguei lá que a gente estava lembrando, mas joguei com o Igor e hoje é meu treinador.
Cara, que espetacular, né? Agora eu vou jogar pro Igor, cara. Esses dias o Igor tava falando com o Igor, perguntando como é que é e tal. E de repente hoje estou sendo treinado por ele. Olha, sua volta pro futebol goiano enriquece muito, coloca o futebol goiano num patamar muito diferente. Coloca o Vila também num patamar muito interessante. Assim como o movimento do Atlético, trazendo o Wagner Love, que é um grande jogador, né? O Goiás se movimentando também, mas sua volta mexe muito com o futebol goiano. Fernando, eu adorei te receber aqui. Falando isso aqui, olhando para sua retina, né? Você também... a gente teve a oportunidade de caminhar junto, viajar e por aí vai, mas eu tenho muito carinho por você, muita admiração por você e vou poder, nos estúdios da Bandeirantes, te acompanhar de mais perto. Que bom você voltar para casa e você dar esse presente pra gente aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Meu coração tá transbordando de alegria. Bate aqui. Não, obrigado a você, Juliano. Você sabe o carinho que eu tenho por ti. Você é uma pessoa espetacular. Admiro demais seu trabalho. Você é um cara fantástico naquilo que você faz. Te agradecer pela recepção, por me deixar à vontade. Você já sabe que eu sou muito, muito tímido, mas consegui falar aqui com desenvoltura, tranquilo. Então, muito obrigado por ser um excelente entrevistador e que Deus te abençoe sempre, cara. Você é um cara muito bom. E você também. Você é um cara do coração gigante e eu tenho um carinho muito grande por você. Bom, a edição do Sem Retranca nesse episódio vai ficando por aqui. Pede o like para quem tá te acompanhando nessa câmera que tá virando para você. Pede o joinha, vai. Você é bom nisso agora. Vamos lá, gente. Acompanha aí, dá aquele like pra gente. Um abraço. E pede para te inscrever também, que você tá com moral. Você tem credencial para isso no Sem Retranca. Pede para te inscrever no canal também no YouTube. Rádio Bandeirantes Goiás, vai. Gente, me inscreve aí na Rádio Bandeirantes, aqui no Sem Retranca. Tamo junto. E misturado. Eu bati um papo com o Fernando Regis, personagem do Sem Retranca, nesse episódio sensacional que está disponível no YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás e em todas as plataformas de áudio da Bandeirantes. Aqui deu!